de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deus, nós te damos graça nessa noite, pela tua palavra lida, que a tua palavra toque os nossos corações, que a tua palavra que é viva e eficaz, e é por causa dela que nós estamos aqui, e é dentro dela que nós nos guiamos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor não tem compromisso com a minha palavra, o Senhor não tem compromisso com a palavra de ninguém aqui, o Senhor tem compromisso com a tua palavra, e que seja a tua palavra, a palavra viva, a palavra de Deus, que seja exposta nessa noite, aquela que pode mudar o coração do indivíduo, aquela que pode mudar a história de qualquer pessoa aqui, aquela que pode alcançar aquele que está perdido até mesmo dentro da igreja, aquela que pode alcançar aquele que está perdido lá fora. Deus, a tua palavra é quem pode transformar vidas. Pai, nós clamamos a ti e ao teu Santo Espírito, para que ele possa nessa noite trazer luz e paz aos corações, para que ele possa nessa noite trazer convencimento de pecado para as pessoas nesse lugar. Deus, que o teu Santo Espírito possa despertar a tua igreja. Só ele pode, eu não posso, os pastores não podem. O teu Santo Espírito pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Nessa noite somos dependentes dele, Pai, para que a sua voz seja audível, Deus, e que corações possam ser alcançados. Amém. Amém? Esse texto que nós lemos de João, o Evangelho de João, ele é o último evangelho a ser escrito. Já havia sido escrito o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus, ele tem como missão mostrar que Jesus é rei, ele é o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos tem como missão mostrar que Jesus é um homem perfeito. E o Evangelho de Lucas tem como missão de mostrar que Jesus é um servo, é o servo sofredor. E o Evangelho de João, do qual nós lemos, ele tem como missão mostrar que Jesus é Deus. E ele inicia justamente falando sobre isso. Mas o Evangelho de João, ele não foi escrito do acaso, ele foi escrito com um propósito. Todos os outros 3 evangelhos já estavam escritos e circulando entre a igreja por mais ou menos 20 anos. Mais ou menos depois de 20 anos que todos os 3 evangelhos estavam circulando na igreja, é que João vai escrever o seu evangelho. E ele escreve o seu evangelho com uma missão principal, a missão de combater uma heresia chamada gnosticismo, que era uma heresia que dizia que Jesus não era 100% homem, que Jesus não era Deus, mas que Jesus era um espírito evoluído. E João não só escreve esse evangelho, mas como a sua carta, com a missão de combater essa heresia. E é por isso que em 1 João, capítulo 1, quando João começa a descrever, na sua carta de 1 João, ele diz: aquele que estava no princípio com Deus, do qual nós vimos, do qual nós ouvimos e do qual as nossas mãos o apalparam, diz respeito ao verbo da vida. João estava dizendo para aquela igreja de que a sua mão, a mão dele, tinha apalpado Jesus, ou seja, tinha pegado na matéria de Jesus, demonstrando que Jesus não era um espírito evoluído, mas que Jesus era um homem, um Deus encarnado. João fala que eles eram testemunha daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. E é por isso que logo no primeiro versículo do Evangelho de João, no capítulo 1, João pega uma palavra emprestada lá de Gênesis, dizendo: no princípio era o verbo. Ele usa essa expressão, o verbo, uma expressão que era a expressão grega da palavra logos, ou seja, a palavra. João diz que no princípio Jesus era o verbo, ou seja, Jesus era a palavra. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João fala isso justamente para demonstrar que no princípio, ou seja,
antes que o mundo viesse à existência, antes que tudo pudesse existir, Jesus já existia. Que Jesus estava no princípio com Deus, que Jesus era o Verbo, a palavra encarnada, e ao mesmo tempo que ele havia se encarnado, ele já existia no princípio, demonstrando que Jesus não teve um começo, Jesus não teve um fim, que Jesus é eterno. Não só é eterno, como ele estava com Deus e ele era Deus. Ele não é menos importante do que Deus, ele não é mais importante do que Deus, mas ele, um Deus, tem as suas importâncias. Jesus é Deus. E João começa a falar isso para a igreja, para que a igreja tivesse consciência que nenhuma das cartas, tanto de Mateus, de Marcos ou de Lucas, haviam falado com tão veemência que Jesus é Deus. Que o mesmo Cristo encarnado, que no versículo 14 fala que ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que eles viram a glória de Cristo, é o mesmo Cristo que criou o mundo e trouxe o mundo à existência, que sempre existiu. E o versículo 3 fala sobre isso, quando João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que existem no mundo foram feitas por causa de Cristo, por meio de Cristo. E se Cristo não existisse, ou seja, sem ele, se ele não existisse, nada do que nós vemos existiria. Nem mesmo nós mesmos existiríamos. O mundo foi feito por causa dele e por meio dele. Tudo que nós vemos ao nosso redor, seja a nossa região amazônica, aqui é mais arborizada, aqui tem mais água, seja o nosso rio Amazonas, seja os oceanos, seja a neve, seja o sol, seja a lua, seja o universo todo, nada disso jamais existiria se não fosse por causa de Cristo, e Cristo é a chave central de toda a existência. Seja os nossos animais de estimação, seja o nosso gato, seja o nosso cachorro, seja nós mesmos, jamais existiríamos se não fosse por causa de Cristo. E tudo no mundo é governado e existe por causa dele, e ele é o ponto central de toda a existência. E não é só João que disse isso, não foi só João que disse isso. O próprio Paulo fala isso aos Colossenses, no capítulo 1, dizendo de que ele, por causa dele, foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, todas as coisas foram criadas por causa dele e para ele. Ele sempre existiu desde o princípio. Paulo fala que ele é o princípio, que ele é a imagem visível do Deus invisível. O autor de Hebreus também fala a mesma coisa, dizendo que em outro tempo Deus tinha falado aos pais por meio dos profetas, mas agora nos últimos dias ele está falando por meio do Filho, que é herdeiro de todas as coisas, e por causa dele o universo existe, é o que diz o autor de Hebreus. E ele continua dizendo de que ele é a expressão exata do ser de Deus, e por causa da sua palavra ele sustenta todo o mundo. É por causa de Cristo que o universo existe, é por causa da palavra dele que este mundo é sustentado. Ou seja, meus irmãos, no princípio, em Gênesis, quando Deus falou que haja luz e houve luz, foi a voz do próprio Cristo que trouxe o mundo à existência. Foi a voz do nosso Salvador que trouxe as coisas à existência. Foi por causa de Cristo que o mundo existiu, foi por meio dele que tudo passou à existência, foi por meio dele que nós mesmos existimos. E é pela voz de Deus, é a voz que disse, haja luz, e houve luz. E o mais interessante e poderoso disso tudo, é que essa voz que disse, haja luz, e houve luz,
é a mesma voz que nos chama pelo nome. É a mesma voz que chamou Mateus, é a mesma voz que chamou Pedro, o André, o Tiago, é a mesma voz que chamou Paulo, é a mesma voz que disse: haja luz e houve luz, é a mesma voz que olhou para eles e disse: segue-me. É a mesma voz que olhou para nós e disse: segue-me. É a mesma voz que nos chama pelo nome. É a voz que trouxe o mundo à existência. É a voz que governa o mundo. É a sua palavra, o verbo que governa o mundo. É a mesma voz que nos chama pelo nome para o seguir e para fazer parte da sua governança, para fazer parte da sua missão. O versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, a vida estava em Cristo, e Ele era a luz de todos os homens, e essa luz vem no meio das trevas, para que a luz de Cristo pudesse resplandecer no meio de um mundo caído. E o texto bíblico de Mateus já dizia que o mundo estava em trevas, que o mundo estava perdido. E Cristo veio como luz do mundo para trazer paz e luz e esperança a todas aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida desesperançosa. E veio anunciar o Cristo, a esperança do mundo. A igreja, quando Jesus escreve no Sermão do Monte para os discípulos, para aquela multidão, e ele diz uma coisa, que a igreja é a luz do mundo, que a igreja é a luz. Ele faz uma afirmação, ele não diz que nós vamos ser, ele não diz que vocês têm que ser a luz do mundo, ele diz que vocês são a luz do mundo, e Cristo em nós, meus irmãos. E Cristo em nós, meus irmãos, é a esperança do mundo perdido. Cristo em nós precisa brilhar no mundo em trevas. Mas no texto do Sermão do Monte, o que Jesus deixa como ênfase é que nós já somos a luz, mas que a luz que é em nós precisa brilhar no meio das trevas, para que as pessoas vejam, que nós sejamos testemunha no meio das pessoas, para que as pessoas vejam a glória do Pai e o glorifiquem. Nós somos a resposta, nós somos a luz que há de resplandecer no mundo em trevas. Deus não tem um plano B, Deus só tem um plano A, e o plano A de Deus é a igreja. Nós somos o responsável por carregar a mensagem mais poderosa do mundo, que é a mensagem do Evangelho. E a luz que há em nós precisa resplandecer nas trevas. No versículo 6, João começa a falar sobre a vida de João Batista, dizendo que ele veio como testemunha para que testificasse a respeito dessa luz, a fim de que todos pudessem ver e crer por intermédio dele. Houve 400 anos de silêncio, de Malaquias até Mateus. É um período conhecido como período interbíblico, esses 400 anos de silêncio, onde o povo de Israel tinha os seus cultos, onde eles faziam os seus sacrifícios, eles faziam tudo, mas Deus não estava presente ali. É por isso que é conhecido como 400 anos de silêncio, porque não é um período onde Deus não falou. Isso serve de lição para nós, desses 400 anos, de que nós possamos tomar cuidado de ter toda uma liturgia, como o povo judeu tinha, de ter nossos louvores, de ter uma palavra de oferta, e de ter várias ações e vários movimentos, e Deus não está presente. E é isso que acontece nesse período. Deus não estava presente de Malaquias a Mateus, mas quando Deus ele volta a falar, é por intermédio de um profeta chamado João Batista. E quando Deus ele volta a falar, ele volta com a mensagem para que João testificasse a respeito do Cristo
que era a luz verdadeira. E João deixa claro: eu não sou o Cristo, eu não sou a luz verdadeira, mas eu estou testificando daquele que é a luz. Mas depois de 400 anos de silêncio, a mensagem que Deus transmite através de João Batista é uma: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós, como luz do mundo, como testemunha de Deus, precisamos carregar a mesma mensagem, a mensagem de arrependimento dos pecados. Cristo veio ao mundo não para nos trazer uma boa vida, não para nos dar uma boa família, tudo isso é graça abundante, mas Cristo veio ao mundo para nos remir dos nossos pecados. Cristo veio ao mundo para dizer uma coisa da qual João Batista pregou e da qual o mesmo Cristo, Jesus, falou também: arrependei-vos. Arrependei-vos dos nossos pecados, porque é uma mensagem poderosa, é a mensagem mais poderosa do mundo. Mas o João fala que o apóstolo fala que o verbo estava no mundo, e que o mundo foi feito por causa dele, mas o mundo não o conheceu. Mesmo que nós tenhamos a mensagem mais poderosa do mundo, mesmo que Cristo seja a luz do mundo, mesmo que nós tenhamos a mensagem de arrependimento, sejamos suas testemunhas vivas, João fala que mesmo assim havia incredulidade. E se já há incredulidade sem pregação do Evangelho, imagine com pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é a única que pode trazer vida e quebrar toda a incredulidade do coração do homem. Não é o testemunho de vida do Sérgio, não é o testemunho da igreja, é a mensagem de que Cristo foi morto pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso pode trazer vida à igreja. É a mensagem do Evangelho. Isso pode quebrar a incredulidade do coração do homem. Porque João fala no versículo 11 que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é poderoso, como o próprio João fala, que Deus deu o poder de nós sermos feitos filhos de Deus, porque o mesmo Deus que João começa dizendo no capítulo 1, que é eterno, que sempre existiu, que trouxe a existência a todas as coisas, é o mesmo Deus, o Verbo que se fez carne, que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de tudo. É o Deus que tabernaculou, é a palavra no grego usada para habitou entre nós. Ele tabernaculou no nosso meio, ele existiu como nós, mas no fim das contas, sem pecado. E o mesmo Deus que sempre existiu, que trouxe o mundo à existência, que governa todas as coisas, é o mesmo Deus que andou sobre a terra, é um Deus que ainda se preocupa com o coração pecador do homem, trazendo eles e chamando eles de filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Por isso que Deus, em nenhum momento da história, ele perdeu o controle de nada, nem numa Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, nem na guerra entre Ucrânia e Rússia, nem numa pandemia. Deus jamais perdeu o controle de nada. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é soberano e governa todas as coisas. E esse mesmo Deus que sustenta pela sua poderosa palavra o mundo, é o mesmo Deus que sustenta o nosso coração. É o mesmo Deus que trouxe a voz à existência. É o mesmo Deus que nos chama para andar com Ele. E eu queria encerrar com o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15, quando Paulo escreve: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverdes com medo, mas vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. João fala que aqueles que creem no nome de Cristo, é poderoso ser seu filho.
E Paulo diz que nós recebemos de Deus um espírito de adoção. Mas às vezes isso parece algo muito contraditório, porque eu sei que muitas pessoas aqui tiveram problemas de paternidade, não tiveram um pai presente, e mesmo quando não existe um pai presente, às vezes a gente procura essa paternidade em Deus, e quando nós olhamos para Deus, como é que pode mesmo o próprio Deus me adotar como filho? Nem de Deus eu sou o preferido, ou nem de Deus eu sou um filho biológico. Como que eu posso ser, até de Deus, filho adotivo? Mas a nossa própria lei, a lei do Brasil até 1988, ela não considerava que um filho adotivo tivesse os mesmos direitos de um filho biológico, só para ver que às vezes é algo tão ruim de ser uma pessoa, um filho adotivo. Tanto é que na minha família tem pessoas que adotaram, e existe sempre aquele medo de nunca falar, ou de esperar a pessoa crescer, para falar que aquela pessoa é um filho adotivo, porque às vezes pode gerar uma revolta, ou pode gerar um medo, alguma coisa do tipo, tanto nos pais como nos filhos, e fica essa insegurança de ser um filho adotivo. Mas quando Paulo fala que Deus, Ele nos deu um espírito de adoção, nós somos seus filhos adotivos, é dentro de um contexto, e ele escreve isso por um contexto romano. E dentro do contexto romano, os romanos tinham um ritual que é chamado de o dia da consagração, que todas as vezes que nascia uma criança, que tinha até 9 dias de idade, essa criança, ela entrava nesse ritual, a mãe dessa criança a pegava no colo e colocava ali no meio, e o pai poderia rejeitar ou não essa criança. O pai poderia rejeitar a própria criança biológica. O pai poderia olhar para a criança e ver que não gostou da cor da pele dela, ou ver que talvez ela não vai ser alguém influente dentro da sociedade, ou talvez até mesmo ver que ela tem alguma deficiência, alguma comorbidade, e o pai poderia rejeitar aquela criança, o seu próprio filho biológico. Mas dentro do contexto romano, o pai poderia rejeitar um filho biológico, mas o pai jamais poderia rejeitar um filho adotivo. Quando alguém pegava uma criança e adotava para si, chamava para si, e dizia, eu quero adotar essa criança, o pai que adotava essa criança jamais poderia voltar atrás. Ou seja, ele jamais poderia negá-la, ela jamais poderia dizer, eu não quero mais que ele seja meu filho, como podia acontecer com um filho biológico. E é dentro desse contexto que Paulo está escrevendo para os romanos e dizendo, vocês não são filho biológico de Deus, porque se vocês fossem filho biológico, vocês poderiam ser rejeitados, mas muito pelo contrário, vocês são filhos adotivos, porque uma vez que Deus os adotou. Muito pelo contrário, porque se Deus os tomou para si como seus filhos, vocês jamais podem ser rejeitados. Eu comprei para si, eu comprei para mim. Era o que Paulo estava dizendo para os romanos. Vocês não podem ser mais rejeitados. E tanto é que isso era uma prática tão comum, que imperadores tiveram filhos de adoção. Júlio César, Flávio Augusto, na verdade, era filho de adoção de Júlio César, imperador de Roma. O Flávio Augusto teve um filho adotivo, que foi o Otávio Augusto. Então isso era uma prática comum, até entre os imperadores romanos, de adotar, de dizer que ele jamais será rejeitado, que ele será um filho seu para sempre. E é diante disso que Paulo fala, vocês são meus filhos adotivos, porque eu jamais vou os rejeitar. E João fala justamente algo, por isso que é poderoso nós sermos filhos de Deus, porque
Ele nos adotou para si. E na cruz, você pode lembrar junto comigo, quando Jesus, o Filho biológico, disse, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que você me desamparaste? E na cruz, o Pai desampara o seu Filho biológico, para que nós, filhos adotivos, pudéssemos pertencer a Ele. E a mensagem poderosa do nosso Cristo é essa, que Ele é o mesmo Cristo que trouxe o mundo à existência, que governa todas as coisas, e essa mesma voz que trouxe o mundo à existência, é a mesma voz que nos chama para sermos seus filhos, é a mesma voz que se preocupa com o coração pecador, e o João já disse, que todos aqueles que creem no seu nome, Ele deu-lhes o poder de serem seus filhos, o filho adotivo de Deus. Amém? E eu queria orar. Pai, muito obrigado nessa noite. Eu te agradeço pela tua bondade e trazer à existência do nosso coração que o Senhor governa e tem soberania sobre todas as coisas. Que é por causa de Cristo que o mundo veio à existência. Que é por causa de Cristo que nós existimos. Deus, que a mesma voz que falou haja luz e houve luz, é a mesma voz que me chamou pelo nome, e chamou cada pessoa aqui pelo nome. Deus, eu oro para aquelas pessoas que ainda não conhecem o teu nome, que a tua poderosa voz o possa chamar nessa noite e dizer: você é minha, você é meu, eu te comprei, você é o meu filho adotivo, você é meu, eu te comprei na cruz. Deus, eu oro para que essas pessoas possam crer em Cristo, que elas possam ser aceitas de Deus, que o teu Espírito possa trazer o convencimento de quão pecadoras elas são e que necessitam do Salvador, que necessitam de Cristo. Eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui, que têm problema de paternidade, que não tiveram um pai presente, que talvez até tiveram um pai presente, mas o pai não esteve presente de fato como era para ser. Deus, que o Senhor ministre no coração delas, que o Senhor é o Pai, Deus, de fato, o Pai que as adotou, o Pai que as tomou pelo colo e disse: você é meu. Não é eu, Deus, não é o pastor que tem esse espírito de paternidade, mas é o Senhor, como o apóstolo Paulo disse, que o Senhor nos deu um espírito de adoção, não um espírito de escravidão, para que nós andássemos com